respeito da dengue. Doutor, a gente estava falando, né, no primeiro bloco, na outra participação, a respeito dos cuidados que as pessoas devem ter, principalmente com automedicação, né? E nesses casos em que as pessoas procuram as unidades de saúde, não conseguem atendimento, como que elas devem proceder até para não agravar não só os sintomas, como também a doença? Eu acho que nesse caso, frente a esse aumento do número de casos, as medidas de combate aos focos são importantes, como a gente viu na matéria, mas eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde tem que começar a pensar numa estratégia alternativa de atendimento à população. Então, é quase que inadmissível eu pensar numa população que vá numa unidade de saúde, seja desassistida e volte para casa e a gente, pela TV ou pela rádio, dar orientações de como essa população se comportar. Essa população precisa de atendimento médico, ela precisa de um acompanhamento, precisa de exames, até porque a doença pode se comportar de maneira grave. O que nós temos observado é que, como é o vírus do grupo 2 que está circulando, ele se comporta de maneira mais grave e nós estamos observando isso no estado de Goiás. Então, apesar de não ter um número muito alto de casos, nós temos um número muito alto de casos graves da doença acontecendo. Então, a gente precisa que a Secretaria tome medidas. Então, abra unidades de saúde, coloque atendimento específico para suspeitas de dengue, nem que se precisar monte-se tendas, mas se a população precisa ser assistida. Doutor, o Luciano, que é um telespectador nosso aqui, que mandou uma pergunta, ele falou o seguinte, que ele foi diagnosticado com dengue há alguns dias, tomou a medicação, percebeu uma melhora considerável, agora ele está de novo com os mesmos sintomas. Existem casos que a dengue pode voltar? Não é muito comum isso acontecer, mas a volta da febre é um sinal de alerta. Então, se ele teve uma piora clínica, deve voltar à unidade de saúde para que seja avaliado e ver se é a mesma doença ou não. Tem uma pergunta do Dr. Marlos Cassiano, ele quer saber se a dengue sendo recidiva, eu acho que é essa a palavra, pode não ser hemorrágica? Os sintomas podem causar diagnóstico diferencial com uma outra doença para quem faz uso de benzodiazepinóticos? Benzodiazepínicos. O que acontece é assim, a dengue pode recidivar, não é recidivar, a pessoa pode ter dengue uma outra vez. Então, você pode ter dengue normalmente 3 vezes, mas pode ter até 4 vezes, são 4 grupos de dengue. Então, ela pode ter outros sinais. E lembrando que existem outros vírus circulando, assim como Zika e chikungunya. Na área rural existe um outro vírus ainda que é o maiaro. Então, nós temos vírus circulando que são transmitidos pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito, que inicialmente simula muito a dengue, que dá febre e dor no corpo, e que a gente precisa estar atento a isso. Então, nem tudo com febre e dor no corpo vai ser dengue, mas nesse momento a maioria dos casos deve ser dengue. Então, a gente tem que pensar em dengue, mas lembrar que podem ser várias outras coisas, que é montar o diagnóstico diferencial das várias possibilidades, sim. Senão a gente acaba achando que tudo é dengue e come bola de outras coisas. Doutor, só para a gente finalizar aqui, esclarecendo, o que deve ser feito, então, nesse momento, que nós temos mais de 2.000 casos suspeitos de dengue notificados aqui no nosso município? Deve ser feito, sim, uma força-tarefa, porque nós estamos diante de um caso de epidemia, é isso que o senhor está querendo dizer? Sem dúvida. O que está se desenhando é uma epidemia. A gente teve no Brasil todo, há 2 anos atrás, uma queda do número de casos de dengue que ninguém soube explicar o motivo. E nesse momento todos os especialistas falavam, isso vai acontecer, vai haver um aumento novamente depois, que é o que a gente está observando. Então a gente precisa de uma força-tarefa, seja para erradicar os focos, seja para o atendimento da população. Então é importante que a Secretaria se prepare para isso, porque o número de casos está aumentando, 2.000 casos, e a gente está em março, a chuva agora, apesar de começar a diminuir, mas normalmente a gente vê um aumento de número de casos em março, abril mesmo, é normal, mas a gente precisa estar atento e preparado para essa situação, não só de combate ao mosquito, mas de atendimento à população, que é o mais importante.
Doutor, a gente agradece aqui a sua participação. Lembrando que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque os casos de dengue estão aumentando. É muito preocupante, né, a questão do atendimento. E a gente abre o espaço também para que representantes do município, da Secretaria de Saúde, enfim, pessoas que tenham soluções para essa situação, possam falar aqui no Jornal Anhanguera também, possam orientar a população a respeito do que deve ser feito, de como que esse atendimento vai ser feito para a população nesses casos de dengue. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer colaborar.